refletir nesse texto. Primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 10, né? A leitura de todo o capítulo 1, do verso 1 ao 10. Todos encontraram, amém? Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares e eu quero convidar a igreja a fazer a leitura dos versos pares. Primeira carta de João, do capítulo 1, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra dele e aplique ao nosso coração nessa hora. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração nessa noite, aproveitar esse momento inicial, antes de meditarmos no texto santo, para orarmos em favor da nossa igreja. E nessa hora eu queria que nós orássemos em favor da Antonella. Ela não está bem. A Antonella é a recém-nascida, uma criança de 6 meses. 6 meses, Magali? 7 meses. Filha do Rodrigo e da Tamara. Ela nasceu prematura, está numa incubadora neonatal, né? Já há alguns dias. A Tamara, devido nascer prematura, a Tamara está internada juntamente com a filha, né? Acompanhando todo esse momento de período de incubação, né? E ela está passando por um momento delicado de ontem para hoje, né? Houve algumas complicações. E eu acho que cabe à igreja nós orarmos em favor da vida dessa criança, algo que cremos particularmente, que quem tece a vida de uma criança é o próprio Deus. Conquanto ainda esteja na incubadora, Deus é que está tecendo a vida dessa criança, com todas as complicações, com todas as dificuldades que porventura essa criança esteja enfrentando, né? Foi Deus que a teceu, foi Deus que trouxe ela à existência, é Deus que está presente ali. Aprendemos isso na nossa escola dominical. Foi Deus que concedeu a Antonella aos pais. Então, que Deus conforte os corações dos pais, que não é fácil, né? Que Deus console o coração da mãe, que está internada, acompanhando todo esse processo, né, de internação, e ver o sofrimento da filha impotente, incapaz,
de fazer qualquer coisa, né? Mas nós temos um Deus que pode fazer tudo, o Deus do milagre, um Deus que pode intervir e fazer a sua soberana vontade. O nosso desejo como igreja, como pais, né? O nosso desejo como amigos da família, irmãos, é que o Senhor restabeleça a saúde da Antonella, né? Traga ela para o nosso meio, para que possamos recebê-la como filha da aliança, que já é, né? E desfrutar do convívio dela no nosso meio, que a vontade de Deus prevaleça, se assim for favorável a nós e aos pais, né? E possamos desfrutar do convívio da Antonella, mas que a vontade de Deus também conforte e prevaleça sobre os propósitos maiores de Deus, sobre a nossa vida da igreja, sobre a vida dos pais, confortando e consolando, independente daquilo que nós não entendemos, nós não compreendemos. Por isso que cabe à igreja orar. Nós oramos para que possamos compreender o querer de Deus e sermos confortados e consolados pelo querer de Deus. É compreendendo a vontade de Deus pela compreensão da vontade de Deus que nós somos confortados. Não é satisfazendo as nossas vontades que somos confortados. É compreendendo a vontade dele que somos consolados. Por isso nós oramos, para que tenhamos compreensão da vontade dele, para sermos consolados. Porque se nós não compreendemos a vontade de Deus, nunca haverá consolo para o nosso coração. Guarde isso no seu coração. Então vamos orar em favor deles, orar em favor das nossas vidas, em favor da vida da igreja, em favor das nossas famílias, para que o Senhor dê graça às famílias da igreja, cuide dos nossos filhos, dos nossos casamentos, né? Cuide dos nossos sonhos. Certamente todos nós temos projetos, temos sonhos, mas os projetos que vão se cumprir na nossa vida são os propósitos de Deus para cada um de nós. Por isso nós precisamos orar mais. Eu tenho compartilhado algumas experiências. Essa última semana eu tive muitas experiências, e aí são experiências, as experiências são meras experiências que nos devem apenas nos ajudar a nos voltar para a palavra de Deus. E dentre algumas experiências que tivemos de conversas que vai nos fazendo nos voltar ao Evangelho, uma delas foi uma conversa com um dos irmãos. Um irmão chegou para mim e falou: pastor, deixa eu dizer algo para o senhor. Desde 1993, foi a fala do irmão. Ele disse o seguinte: pastor, desde 1993 eu aprendi o seguinte, que crente que é crente, ele busca a Deus. Lemos isso no Salmo 93, no Salmo 63, né? Ó Deus forte, eu te busco ansiosamente. Desde que de 1993, isso para mim é matemática líquida e certa, é 1 mais 2, 1 mais 1 igual a 2, líquido e certo, não tem como mudar. Crente que enfrenta problema, passa por luta, que tem dificuldade, que enfrenta dificuldade no relacionamento, que tem dificuldade financeira, que enfrenta luta conjugal, que tem problema de saúde, enfrenta qualquer ordem de problema emocional, qualquer tipo de luta. Crente que é crente, quando está diante da luta, ele busca a Deus. Ele busca a Deus. Não importa se é pentecostal, não importa se é reformado, não importa se é tradicional, se é crente, ele busca a Deus. E eu conversando com esse irmão, rapaz, isso é verdade. E o que me deixa triste é justamente essas coisas que parece que às vezes nós não entendemos isso. E aí, em uma outra experiência, conversando com outro irmão, a gente ia dentro do carro e eu disse: cara, eu fico às vezes olhando para os crentes, como os crentes sofrem. Eles são crentes que sofrem tanto, e sofrem numa medida desnecessária. Os crentes vivem enfrentando lutas e mais luta, de uma maneira desnecessária. Certamente todos nós temos lutas, certamente todos nós enfrentamos percalços, todos nós, sem exceção, de cada um nos seus estratos, dentro dos seus estratos sociais, dentro de uma certa medida, cada um com as suas lutas particulares, com as proporções, com as suas devidas proporções, mas é justamente por causa das nossas lutas que nós deveríamos estar mais próximos de Deus, mais linkados a Deus.
Mas parece-me que quando nós temos lutas, nós fugimos de Deus, que era para acontecer ao contrário. Né? Quando temos lutas, ao invés de fugirmos de Deus, nós devíamos fugir para Deus. Mas nós fazemos justamente o contrário. Quando tem luta, a gente fica distante de Deus. Né? E o Salmo 63 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Se o seu Deus é o Deus forte, que você diz que crê, você deveria buscá-lo mais ansiosamente, como diz o salmista. Buscá-lo ansiosamente. Assim, diz o texto ainda, como alguém que tem sede dele, como alguém que é terra árida e exausta sem água, deveria buscar a Deus. A minha oração é que Deus desperte na Quinta Igreja corações áridos por Deus, corações desejosos por Deus todos os dias, porque temos tantas lutas que a gente não pode viver sem buscar ansiosamente esse Deus forte. Amém, queridos? Conhecendo a Ele, buscando a Ele. Né? Nós temos tantas poucas oportunidades de estarmos juntos crescendo e desperdiçamos essas poucas oportunidades. Talvez essa noite seja uma noite de Deus despertar isso no nosso coração, da nossa necessidade de buscarmos ansiosamente mais esse Deus, como uma terra árida, sem água, que precisa de água. Amém? Vamos orar a Deus pela nossa vida, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida do seu casamento, pela sua saúde, pela sua vida financeira, pela vida da Antonelli, né? Tanta dor que você tem enfrentado, tanta luta que você tem sofrido, e às vezes desnecessária, porque falta buscar a Deus na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus Santo, nós queremos, ó Deus, nessa hora, clamar a Ti mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reconhecer a aridez da nossa vida e ao mesmo tempo reconhecer que temos um Deus forte. Ó Deus, se o Senhor nos der a graça de abrir os nossos olhos nessa noite, ó Deus, despertar a nossa mente e o coração para que possamos perceber, tivermos os sentidos despertados pelo Teu Espírito para percebermos o quanto o Senhor é o nosso Deus forte. Ó Deus, nós não teremos outra coisa senão buscar o Senhor ansiosamente. Ó Deus, porque não há bem maior para a nossa vida, mais importante para a nossa vida do que a graça do Senhor, do que, ó Deus, desejar ansiosamente o Senhor na nossa vida. Ó Deus, muda, Senhor, definitivamente os desejos dos nossos corações para que desejemos tão somente a Ti. Ó Deus, temos tantas necessidades, ó Deus, que esquecemos que elas só podem ser supridas no Senhor, só são satisfeitas no Senhor, só são realizadas no Senhor. Ó Deus, e tentamos com meios próprios, com esforço próprio, tentar resolver e nos frustramos, nos afundamos, nos oprimimos, nos escravizamos. Ó Deus, nos sucumbimos, desanimamos. Ó Deus, caímos em desespero, em tristeza e, por que não dizer, em desgraça existencial, em desgraça espiritual. Ó Deus, e nos afastamos de Ti. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia, Senhor, da nossa frieza espiritual, da nossa indiferença. Quebranta-nos, ó Deus, e nessa hora queremos orar em favor das nossas famílias. Queremos orar, ó Deus, em favor dos maridos, das esposas, em favor dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Ó Deus, em favor, ó Deus, da Antonelli, ó Deus, que está internada. Ó Deus, dos enfermos, dos desempregados, dos que têm enfrentado crise financeira. Ó Deus, orar em favor, ó Deus, dos enfermos.
Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, age com graça, tantas necessidades, ó Deus, dos casamentos, ó Deus, dos pais, dos filhos, ó Deus, dos casais que querem ter filhos, ó Deus, faz milagres, ó Deus, no nosso meio, intervém da maneira sobrenatural, ó Deus, mas muda o nosso coração, muda as disposições do nosso coração, que o nosso desejo seja buscar ansiosamente o Senhor, como terra árida, Senhor, como terra sem água, que o nosso desejo, que a nossa necessidade seja Deus. Ó Pai, traz essa consciência ao coração da tua igreja nessa noite. É o que nós te pedimos, em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Carta de 1 de João. Vamos ser bem objetivos e práticos. Mantenha a sua Bíblia aberta, então, em 1 de João, no capítulo 1. Deixar esse texto aberto aí para que você possa tirar algumas lições bem objetivas. Eu quero desafiá-lo. Essa é uma carta que eu sempre recomendo às pessoas a lerem. Se tem uma carta que eu gosto de recomendar para que todo cristão leia, é a carta de 1 de João, por várias razões. Primeiro, essa carta é a carta do apóstolo João, não vou me deter nesses detalhes históricos. Foi o evangelista João, os eruditos concordam com isso, não há muito o que se discutir, apontam e a história da igreja, os pais da igreja concordam e defendem a ideia de que a autoria dessa carta tenha sido de fato João, o evangelista João, o autor do livro de Apocalipse, também é o autor dessas 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Foi destinada a crentes. Ela é uma carta que é entendida, em especial a primeira carta, como uma carta circular. A peculiaridade de uma carta circular à época de João era uma carta destinada não só a um crente específico, a um destinatário específico, não só para uma igreja local, mas era compreendida como uma carta circular, e é assim que tem sido vista essa carta, porque é uma carta destinada a várias igrejas. Então, essa carta era para os crentes daquela época e certamente é para os crentes dos nossos dias. É para a minha vida, é para todos os crentes de todas as eras e de todas as épocas. É uma carta que é para os crentes. E qual era o propósito da carta? O propósito dessas cartas que o Espírito de Deus move o evangelista João a escrever é ensinar os crentes a identificar, essa é a ideia. Ou seja, o Espírito de Deus move o evangelista João a identificar o que eu vou chamar, na reflexão dessa noite, quais são as marcas da verdadeira comunhão com Cristo. Ou seja, como é que eu identifico que de fato a Evelyn tem comunhão com Cristo? Como é que eu sei se a Evelyn efetivamente está vivendo uma vida de comunhão com Cristo? Como é que eu sei efetivamente se a Luciana está vivendo uma vida de comunhão com Cristo? Como é que eu sei se a Franciele tem uma vida de comunhão com Cristo? Como é que nós podemos saber fazer essa autoavaliação, não é? A ideia não é usar esse critério para identificar se o Caleb tem essa comunhão com Cristo, é para identificar se eu estou em plena comunhão com Cristo. E a partir dessa comunhão com Cristo, eu posso evidenciar ou perceber se o outro está em comunhão com Cristo. Porque o tema do texto da carta, ele vai falar dessa comunhão com Cristo. Né? Qual é a marca, que nós vamos chamar aqui, dessa comunhão com Cristo? E que o crente que tiver essa marca, no verso 4, se você observar aqui no texto, ele vai nos fazer perceber que quem tem essa marca terá motivo de muita alegria, porque é assim que ele diz no verso 4: essas coisas, pois vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Porque se houver essa comunhão, nós seremos pessoas bem mais felizes do que nós somos. Nós vamos daqui a pouco pontuar que marcas são essas que o evangelista João pontua aqui nesse texto.
Então, algo muito sério estava acontecendo à igreja, aos crentes daquela época de João, que o Espírito de Deus move o evangelista João a escrever essa carta. Algo tão sério que fez com que João escrevesse essas cartas estipulando e pontuando essas características, essas marcas, que alguns vão chamar de testes, outros vão chamar de provas, maneiras de provar a comunhão com Cristo, ou a maneira de testar se o indivíduo é cristão ou não. E eu particularmente estou chamando de marcas de comunhão com Cristo. A verdade é que os crentes daquela época, que não é tão diferente dos crentes de hoje, é que os crentes daquela época estavam vivendo um outro cristianismo que era repudiado pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus estava reprovando através do escrito do evangelista João. E na narrativa da carta de 1 de João, ele vai chamar esse comportamento de anticristão, de anticristo. Ele vai chamar era o nascedouro, a época, do contexto histórico do primeiro século, era o nascedouro do gnosticismo. Havia o dualismo grego. A despeito dos ismos presentes naquela época, não é diferente dos ismos dos nossos dias. O fato é que os crentes de hoje, apesar dos ismos de hoje, estão vivendo o mesmo problema dos crentes daquela época. Estão vivendo um cristianismo que nada tem a ver com o evangelho do Cristo anunciado, que tem sido anunciado por Cristo, que nada tem a ver com o evangelho pregado e anunciado pelo Verbo encarnado. O fato é que, assim como aqueles crentes estavam vivendo uma vida afastada da comunhão com Deus, os crentes dos nossos dias, da mesma maneira, têm vivenciado uma vida afastada da comunhão com Cristo, dessa verdadeira comunhão com Cristo. E o que é comunhão? Para que a gente entenda essa ideia, e aí a ideia de comunhão é a relação com algo, ou seja, é ter parte com alguma coisa. A comunhão tem a ver com compromisso, né? Está ligado à intimidade, alguém que é íntimo a alguma coisa ou a alguém. Comunhão também é a ideia de dar a prova de que é parte de algo ou de alguém. Por isso, a ideia do texto da carta de 1 João é apresentar quais são as marcas, como alguém pode dar prova que ele tem comunhão com Cristo, como alguém pode dar prova que ele está em plena comunhão com Deus. Daqui a alguns instantes celebraremos a comunhão da ceia do Senhor. Como é que damos prova que estamos em comunhão com o Senhor da ceia? Como é que damos prova disso? Como é que evidenciamos com a nossa vida essas provas? Como é que isso é percebido em nós e é percebido por nós, como comunidade da fé? Por isso que a ideia de comunhão é essa ideia de dar prova. Como é que eu dou prova de que estou em comunhão com Cristo? Geralmente, o sacerdote que ministra a ceia pergunta aos participantes da ceia se todos estão em plena comunhão com o Senhor da igreja. Ele não tem como averiguar se cada um está em comunhão com o Senhor da igreja, até porque a ceia não é dele, é do Senhor da igreja. Mas como é que você faz essa autoavaliação que está em plena comunhão com a igreja? A carta de 1 João dá esses critérios de fazermos essa autoavaliação, de vermos como nós podemos perceber e dar prova da comunhão com Cristo, a ideia de relacionamento com Cristo. E tendo isso em mente, o que nós queremos propor para vocês é justamente refletir então quais são as marcas dessa verdadeira comunhão com Cristo. E aí o evangelista João vai nos ensinar acerca dessas verdades. A reforma protestante, há muito tempo atrás, ela vai dizer, usando
essa ideia de marcas, né, vai dizer que as marcas da igreja, para que a gente tenha essa informação, a Reforma Protestante vai dizer que a marca da igreja, da verdadeira igreja, é a fiel exposição da palavra. Essa é uma marca de uma igreja verdadeira, de uma boa igreja, de uma igreja saudável. A marca de uma verdadeira igreja é uma correta administração dos sacramentos. A marca de uma verdadeira igreja, que é defendida pelos os reformadores, é a correto exercício da disciplina. E a ideia é, se você tem uma igreja que tem uma correta exposição da palavra, tem a correto administração dos sacramentos e a correta exercício da disciplina, ali você tem uma boa igreja, uma verdadeira igreja. Mark Dever, pastor das 9 marcas da igreja saudável, ele estabelece 4 marcas da igreja. Ele diz que uma igreja saudável é constituída pela pregação expositiva, norteada por uma boa teologia bíblica, por uma vida pela prática do evangelho, o exercício de uma vida diária de conversão, onde os membros se convertem, onde os membros anunciam e proclamam a salvação de Cristo, do evangelismo. Há um cuidado de exortação da membresia, onde os membros se cuidam. Há o exercício da disciplina e há um discipulado e a formação de liderança. Essas são as 9 marcas de uma igreja saudável. Embora eu concorde com os reformadores, concorde também com Mark Dever, mas à luz do Evangelho de João, aqui na sua primeira carta, eu gostaria mais uma vez de reiterar essa ideia de olhar para esse texto e enxergar quais são as marcas da comunhão, da verdadeira comunhão com Cristo, apontada nesse texto, que vai nortear todos os capítulos. Todos os capítulos do Evangelho, da primeira carta de João, ele vai estar defendendo o que, como eu já falei, o que por alguns vai ser chamado de teste, de prova, a prova da palavra, a prova da moral ou da vida, a prova da comunhão ou da vida social. Então é essa prova, ou o teste da palavra, da doutrina, ou é o teste da vida social, ou é o teste da moral, ou, como eu estou chamando aqui, comunhão da palavra, a comunhão com a vida, ou a comunhão com a comunidade da fé. Então, a primeira lição que eu quero deixar para você, a marca da verdadeira comunhão com Cristo se dá pela marca da comunhão com a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 1. Em todos os capítulos, essas 3 marcas estão presentes. Em todos os capítulos. Verso de número 3 do capítulo 1. Diz assim, a parte A, só a parte A. Diz assim, vamos juntos, só a parte A. O que temos visto, vamos juntos? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha o que ele vai dizer. E o verso 5 ele acrescenta: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em outras palavras, o que o evangelista João está ensinando à igreja daquela época é que para que haja comunhão com Cristo, é preciso ter comunhão com a doutrina, é preciso ter comunhão com a palavra. E eu quero aplicar da maneira bem didática e prática ao nosso coração nessa noite. Nós damos prova de comunhão com Cristo por aquilo que nós anunciamos e por aquilo que nós testemunhamos da palavra de Deus durante a nossa vida. O que é que temos anunciado e falado durante a nossa semana? O que é que nós temos lido? O que é que nós temos acessado? Com que temos nos alimentado durante a semana? Com que tipo de leitura temos sido edificado? Qual é o nosso interesse para trazer crescimento? Porque o que gera comunhão na igreja não é se nós
nos reunimos em casa para fazer churrasco. Não são essas coisas que geram comunhão. Não é se a gente se reúne para ir para o cinema junto. Não são essas coisas que fazem comunhão. O que gera comunhão na igreja é se essa igreja é consolidada e é edificada na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos une. O texto sagrado, a Bíblia já nos ensina que lá na igreja de Corinto, na igreja aos Filipenses, Paulo vai dizer que vocês têm o mesmo parecer, que têm a mesma disposição mental, que vocês tenham o mesmo entendimento, têm o mesmo pensamento. E a ideia é justamente essa: o que faz com que a igreja tenha um só pensamento é se nós temos Cristo ou não. Essa é a grande tese. Na hora do vamos ver, na hora da grande decisão, você está do lado de quem? Do seu coração ou do lado de Cristo? Na hora de fazer a leitura daquilo que está à sua volta, qual é a verdade que norteia o seu coração? São as verdades do Evangelho ou são as suas experiências? É a sua maneira de perceber? Ou é a sua educação? Ou é a sua leitura? Ou é o que você viveu? Ou é o que você aprendeu dos seus pais? O que faz com que nós sejamos um é a nossa união com Cristo, e é a palavra de Deus. O livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42, diz que aquela igreja tinha comunhão porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que gera a unidade da igreja é a perseverança na palavra. E o texto nos ensina aqui o que nós ouvimos e o que temos visto, nós anunciamos para que vocês tenham comunhão. O que vai unir a igreja é o quanto essa igreja está fundamentada, arraigada e alicerçada na palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes a igreja é uma igreja fragilizada, dividida, é uma igreja desunida? Porque falta palavra no nosso coração. Porque quando há palavra no coração dos crentes, nós somos um. Guarde isso no seu coração. Quando há palavra no nosso coração, nós somos um. Agora, se falta evangelho em cada um de nós, nós não seremos um, nem aqui, nem nunca. O máximo que nós vamos ser é ajuntamento. E ajuntamento na Bíblia é só para confusão. Já observou isso? Na Bíblia, quando as pessoas se ajuntam, é para confusão. Mas quando elas estão unidas em torno de Cristo, é para comunhão. Amém, queridos? Você percebe isso no verso, se você ler o capítulo 2, no verso 4, ele diz assim, olha o que diz o verso 4. Ora, sabemos e temos conhecido, por isto, se guarda. Vamos ler o verso 2, o verso 4, o verso 3 e 4 do capítulo 2. Vamos juntos? Ora, sabemos, por isto, se guardamos os seus mandamentos, se não há mandamento de Deus no nosso coração, não há verdade de Deus em nós. Porque é o mandamento de Deus que nos faz um. É o mandamento de Deus que nos faz ser igreja. Quando nós não guardamos o Evangelho, nós não somos um. O evangelista João já falou isso no capítulo 4. Ele já nos ensinou sobre isso. Para que sejamos um. Jesus já ensinou isso no capítulo 15, no capítulo 17, quando ele ora em favor da igreja, para que nós sejamos um. E nós seremos um se nós guardarmos os seus mandamentos. Amém, queridos? Mas a outra marca do cristão verdadeiro, ou do cristão que tem comunhão com Cristo, é o cristão que tem vida. E a ideia é vida prática, vida de santidade. É o que diz o verso 6. Olha que ele diz: se dissermos que temos comunhão, ou seja, parte com Cristo, compromisso com Ele, vida de intimidade com Cristo,
se dissermos que damos prova que somos parte de Cristo, estamos nos relacionando com Ele, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, diz o verso 6. É a ideia justamente de que a comunhão com Cristo é refletida na maneira como vivemos. A comunhão com Cristo é refletida na maneira como nós nos portamos. Como é que dizemos que temos comunhão com Cristo e andamos nas trevas? Como é que dizemos que temos comunhão com Cristo e amamos o mundo? Diz o capítulo 2, no verso 15, se ameis o mundo, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, quem ama o mundo, diz o verso 17, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se você for no capítulo 2 ainda e ler o verso 5 e 6 do texto, diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Agora, se nós dizemos que estamos nele e andamos nas trevas, mentimos. O verso 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. É assim que um cristão anda. Esses dias eu estava meditando e pensando sobre essas marcas, pensando nesse texto para meditar com vocês sobre essas marcas de ser cristão, e algo que a gente precisa exercitar, e isso é um exercício do coração, que a gente precisa praticar diariamente, todos os dias, que é justamente o desejo de andar como Cristo andou. Todos os dias, o desejo de andar como Cristo andou, todos os dias. Ponto A, estava conversando com as mulheres na sexta-feira e uma das meninas falou: pastor, as nossas relações são distintas, os relacionamentos são diferenciados, tem relacionamentos mais profundos, outros são mais superficiais. E aí, num dado momento eu falei, não importa a profundidade do nosso relacionamento, não importa se ele é superficial ou se ele é profundo, o que importa é o ponto de partida da nossa relação, seja ele para uma tomada de decisão de um relacionamento superficial, seja numa relação mais profunda, o meu ponto de partida tem que ser sempre a partir de Cristo. É o que o verso 6 está dizendo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou. É a partir de Cristo que eu tenho que sentir. Em outras palavras, eu não posso me dar o direito, e aí digo eu, não o Senhor, é algo que eu trabalho em meu coração. Todos os dias eu trabalho isso no meu coração. Eu não me permito, eu, Ricardo, aí digo eu, não o Senhor, eu, Ricardo, não me permito ter raiva do meu inimigo ao Alain. Não importa se é o meu inimigo ou o Alain, eu não me permito guardar mágoa, rancor, ódio, seja lá o que for, de quem quer que seja. Seja o meu inimigo ao Alain, que é meu filho, eu não me dou o direito de guardar qualquer tipo desse sentimento. Por que você faz isso, Ricardo? Porque isso é bom para mim. Isso me traz saúde espiritual. Isso traz saúde emocional. Não importa quem seja ou o que faça. Ah, pastor, você ainda não experimentou certas coisas. Talvez seja, mas é um exercício que eu pratico no coração. Não importa se é uma pessoa que eu conheci hoje ou se é o Alain que vai me ofender. Eu não me dou o direito de ter raiva, mágoa, ódio ou agir indiferente. Do desconhecido ao mais íntimo do meu círculo de intimidade. Os irmãos conseguem entender? Isso me ajuda a ser um cristão melhor. É só um compartilhar de experiência com vocês. Isso é bom para mim. Isso me ajuda a entender o que o texto está dizendo no capítulo 2.
Se eu estou com Cristo, eu preciso andar como Ele andou. Isso me ajuda a imitar o meu Salvador. Amém, queridos? E a outra marca, para encerrar, é a marca da comunhão com a comunidade da fé. É que o texto por si só já ensina. Se você ler o verso seguinte, é o verso 7, ele diz: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A tese é muito simples. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, temos comunhão por causa da palavra, temos comunhão porque vivemos a vida de Cristo, temos comunhão porque temos a alegria de cuidar uns dos outros. A comunhão com a palavra me leva a refletir a vida de Cristo e automaticamente me leva a amar aquele que está do meu lado. Ele vai ensinar isso em toda a carta. Por isso eu digo, leia a carta. Você vai perceber todas essas lições em toda a carta. Se fosse você sairia daqui como terra sedenta, sem água, desejoso de ler essa carta todinha hoje. Dá para ler numa sentada. Desejoso de ler essa carta, porque ele vai fazer a distinção de quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, quem confia em Deus e quem não confia em Deus, quem é filho da luz e quem é filho das trevas. Outro dia eu estava conversando com um jovem e disse: cara, você é um cara das trevas. Estava falando para um jovem. Aí ele: por quê? Eu digo: porque você é um cara da escuridão, cara. A sua vida é toda escura, toda misteriosa, não é transparente. Ninguém pode saber do que você faz, ninguém pode ver as suas coisas, porque se alguém souber, vai lhe censurar. Isso não é conduta de quem vive na luz, isso é conduta de quem vive nas trevas. Quem vive nas trevas vive em segredo, é tudo escamoteado, é tudo escondido, é tudo abafado, é tudo na senha, é tudo no segredo, é tudo difícil, porque é comportamento de treva. Não tem comunhão com a luz, não. Quem está na luz é carta aberta, é vida aberta, tem livre acesso. Mas quem está nas trevas, isso é comportamento de crente. Os crentes daqui estavam vivendo nas trevas. Por isso que João diz assim: olha, quem diz que tem como ele anda nas trevas é mentiroso, não tem parte com ele ainda. Por isso que temos visto, o que temos ouvido, temos anunciado, para que vocês tenham comunhão com Ele, para que vocês andem como Ele andou, para que vocês tenham comunhão uns com os outros. Amém, querido? Para que vocês vivam essa comunhão. Olha o que diz o verso 9, o verso 10 e o 11 do capítulo 2. Verso 10, 9, o verso 9, 10 e 11 do capítulo 2. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Precisa dizer mais alguma coisa? Por si só o texto já diz: é um filho das trevas, está cego, está perdido, conquanto esteja na igreja. Por isso ele está escrevendo para crentes, ele não está escrevendo para descrentes. É uma carta circular para crentes, dizendo: crentes, vocês estão nas trevas e não na luz, estão enganando a si mesmo. E ele fecha o texto dizendo: mas há esperança para nós, há esperança para nós, porque ele não está escrevendo para gente perfeita, é para imperfeitos. Por isso que o verso 8, o verso 9 e o verso 10 ele diz: se dissermos que somos perfeitos, somos mentirosos. Eu não sou perfeito. Mas pastor, só acabou de falar que eu sou um guarda-mágoa do cara mais superficial ao mais íntimo, que é o seu filho. O senhor não guarda mágoa de ninguém. Eu não dou conta de fazer isso. E o senhor dá, então o senhor é melhor do que eu. Não sou perfeito, sou pior do que você. Tenha plena certeza disso. Porque se eu disser que sou melhor do que você, sou um baita de um mentiroso, diz o verso 8. Não sou melhor do que ninguém. É o que o verso 8 fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos,
E a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos a Deus os nossos pecados nessa noite, Ele é fiel. Temos um Deus que é fiel, um Deus que é justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, para nos habilitar a ter comunhão com a palavra, a ter comunhão com a vida com o Filho e a ter a comunhão uns com os outros. Amém? Se nós confessarmos. E Ele é fiel porque Ele não pode mentir e não pode dizer não, se nós confessarmos os nossos pecados. E Ele é justo porque Ele é obrigado a nos perdoar, porque Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, nós oramos ao Senhor porque não é fiados, ó Deus, na Tua misericórdia, não é fiados, ó Deus, na Tua bondade que nós oramos, mas é fiados na Tua fidelidade, é fiado na Tua justiça. O Senhor é fiel a si mesmo, e o Senhor se comprometeu na eternidade que um dia enviaria o Salvador para a remissão dos pecados. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Fielmente o Senhor enviou quando nós ainda éramos pecadores. E enviou Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. E quando Ele morreu naquela cruz, a Tua graça nos alcançou, por isso que pela graça fomos salvos. E essa salvação nos habilita a crer. Essa salvação converte o nosso coração a Ti. Essa salvação nos ensina e nos conduz a Te obedecer. Nos conduz ao arrependimento sincero, a uma conversão verdadeira, a uma vida santa, a uma vida de obediência, a uma vida justa. Uma vida, ó Deus, que pratica a verdade. Ó Pai, e é por essa graça, ó Deus, que nós oramos ao Senhor, ó Deus, fiados na Tua justiça, ó Deus, porque o Senhor é justo, ó Deus, e o Senhor, ó Deus, por causa da justiça que foi satisfeita no sacrifício de Cristo, o Senhor se obriga a si mesmo a perdoar todos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Por isso, ó Deus, restaura a nossa comunhão contigo nessa noite. Restaura, Senhor, a nossa comunhão com a vida de Cristo, para que possamos andar como Ele andou. Restaura, Senhor, a nossa comunhão com a palavra, como terra seca, pelo desejo de conhecer mais o Senhor. Restaura, Senhor, a nossa comunhão, ó Deus, nessa noite, ó Deus, uns com os outros. Ó Deus, pelo desejo de amar o nosso irmão, de nos interessar com o outro. Ó Deus, de orarmos pela vida do outro, de efetivamente sermos irmãos. Ó Pai, aplica essas verdades no meu coração, no coração da Tua igreja como um todo aqui. Porque se não formos irmãos, a verdade do Evangelho não está em nós. Nós não o vimos, nós não o conhecemos. Ó Deus, por isso, converte-nos, ó Deus, nessa noite. Nós confessamos, ó Deus, que precisamos e necessitamos de Ti. Restaura a nossa comunhão contigo. Ó Deus, ensina-nos essa verdade, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém, Senhor. Amém e amém.